Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa examinando os profetas, o estudo semanal da Haftará, o estudo dos profetas relacionado à porção da Torá, que se iniciará na próxima sexta-feira. E uma porção maravilhosa, porção Vaikra, porção E chamou, quando o Eterno chama Moshe para poder passar as instruções acerca dos sacrifícios e, entre outras, vários mandamentos, regulamentos que o Eterno ordenou para o seu povo. A gente vai observar que é uma porção que o Eterno realmente vai falar bastante acerca dos sacrifícios, daquilo que o povo teria a opção de fazer, para remir os seus pecados, para se redimir das suas transgressões, e também por ofertas que eles dariam de agradecimento ao Eterno. Então é uma porção muito importante para, geralmente, a gente é acostumado a, quando chegar nesses momentos dessas leituras, pularmos, assim como genealogias, entre outras coisas. Porém, se a gente se apegar nos mínimos detalhes, a gente vai extrair ensinamentos maravilhosos que podemos também colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecer ao professor Raimerson, que está substituindo por enquanto o Moré Leniel. Pedimos oração pelo Moré Leniel para que ele se recupere, esteja em plenitude o mais breve possível. E agradecer aí ao papai Raimerson, que teve a sua filhinha agora, junto com a sua esposa Silene, a Radassa. Muita saúde, que o Eterno proteja e guarde sempre. Então vamos iniciar nosso estudo. Porção Vaikra, 24ª porção da Torá. Os textos relacionados a essa porção estão aqui embaixo, Vocês podem acompanhar aí no Telegram do canal Teshuvah Total. Então, eu escolhi como tema, a sinceridade dos seus atos. Então, todos nós, em tudo que nós formos fazer, nós temos que ter sinceridade naquilo que fazemos, seja para com o Eterno, seja para com o nosso próximo. Porque a sinceridade, irmãos, é realmente interessante, porque ela sustenta, ela é a base de qualquer tipo de relação, seja com o Eterno, seja com o nosso próximo. São as duas pessoas que a gente tem que prestar conta na nossa vida. Seja o nosso cônjuge, aquela pessoa que você trabalha, que está próximo do seu trabalho, o seu vizinho, e principalmente os assuntos relacionados ao Criador de todas as coisas, você tem que prestar conta a Ele com sinceridade. Então, é isso que a gente vai observar nesse estudo. A sinceridade vai ser muito importante e vai ser o cerne das questões que nós vamos ver hoje. Então, eu escolhi como tema, vou usar sempre poucos textos aí da porção da semana, para que o professor possa atuar com tranquilidade acerca dos textos relacionados à semana. Vou me ater mais aos textos dos profetas. E queria pedir até perdão aos irmãos aí, semana passada eu errei o cálculo do tempo aqui e passei direto, foi quase 2 horas de estudo aí. Domingo, o pessoal está geralmente querendo dar aquela descansada mais cedo e dormir mais cedo para poder ir trabalhar no outro dia, Então, peço perdão aí, meus irmãos. Hoje eu vou ser mais rápido, mais direto, tá certo? Então, o primeiro texto diz o seguinte: Im olá korbanô, im olá korbanô. Se o sacrifício, a oferta queimada, o substituto, o korban, esse korban era justamente aquele que iria substituir a pessoa que deveria morrer pelo seu pecado. Então, esse seria o substituto daquela pessoa. E o texto continua: Min rabakar
Zahar deve ser um gado, né, do rebanho, um macho. Tamim, a palavra tamim justamente quer dizer perfeição. Esse gado, esse animal, deveria ser perfeito. Então, ele não poderia ter defeito algum, né? Seria um animal tamim. Então, sabendo disso, a gente não pode imaginar que esse animal a pessoa poderia ofertar dizendo, esse animal já é ruim mesmo, eu já vou dar ele, eu já teria que sacrificar, é um animal manco, um animal que tem problema de saúde, é um animal que está doente, está enfermo, então vou levar isso aí. Não, teria que ser um animal perfeito. A pessoa teria que ter realmente, assim, sentir que aquele animal não merecia morrer. Não tinha nenhum problema para que ele morresse. Então, essa pessoa teria que ter esse cuidado de escolher bem esse animal. Continuando. Yarque riveno ofereça-o el petar o Helmoed na entrada da tenda do encontro. Yarkiv oto leretzono, pela palavra ratson, que é justamente escolha, da boa vontade, né? Lifnei Adonai. Então, o texto diz: caso o substituto seja uma oferta queimada de gado, ofereça um macho sem defeito. Traga-o. Você teria que levá-lo até a tenda do encontro para ser aceito diante de Adonai. Então, essa é uma coisa, meus irmãos, que a gente não pode terceirizar. A gente não pode pedir para que outra pessoa faça por nós. A gente não pode delegar culpa a ninguém, nem que outra pessoa possa tomar essa atitude de você se redimir do que você fez de errado. Isso cabe em qualquer coisa da nossa vida. Se a gente fez um mal a alguém, não será outra pessoa que vai redimir por nós. Nós é que temos que ir até aquela pessoa e nos redimir da nossa culpa. Então, para que esse animal fosse aceito pelo Eterno, você, a pessoa, o pecador, teria que levar este animal até o Eterno. A pessoa tem que se dirigir até o Eterno. Não é o Eterno que ia pegar o Ohel Moed, a tenda do encontro, e levar até a pessoa, não. Nem os seus sacerdotes teriam que ir lá buscá-lo, como a gente vê, né, em situações de a pessoa, não, eu vim tirar essa pessoa do erro, tirar essa pessoa do pecado. É o caso que eu digo sempre, né? A pessoa vai lá e diz, não, vou para o carnaval tirar o pessoal do pecado. A pessoa que tem que ter o conhecimento que tem o que é pecado, ter o conhecimento, a vontade de buscar aquilo ali, a vontade de se arrepender. E Yohanan não ficava indo atrás de ninguém pedindo para que as pessoas se arrependessem. Ele ficava lá no rio esperando quem vinha até ele. Ele dizia, arrependei-vos dos seus pecados. Então, o primeiro passo é você ser uma pessoa, que a gente vai ver mais à frente, ser uma luz em meio às trevas, as pessoas identificarem em você um servo do Eterno. O segundo passo é aquela pessoa ter a vontade de buscar a verdade. A verdade não se empurra de goela abaixo. A verdade não se empurra de goela abaixo. Você não vê nenhuma ordenança do Eterno de sair por aí como a Inquisição, né? Ou você entre a cruz e a espada, ou você aceita ou morre. A gente não vê isso. O que a gente vê é quando as pessoas, existiam nações que iam entrar em guerra com Israel, o Eterno oferecia paz. Se essas nações aceitassem, eles não seriam obrigados a seguir o Deus de Israel e servi-lo de toda a sua, guardar Shabat nem nada. O que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que ser pessoas que não lutassem contra o Elohim do Eterno e também não o Elohim do Eterno, o Elohim eterno, e essas pessoas não poderiam lutar, se rebelar contra os servos do Eterno.
eles teriam condições de, ao ver a prática dos servos do Eterno, começar a mudar suas atitudes. Lógico que existiam pecados que não eram aceitáveis, como o assassinato, o roubo. Existiam instruções para que essas pessoas vivessem uma forma pelo menos sadia, né? Imagine os servos do Eterno tendo uma nação ali como servas, né, deles, e essas pessoas queimando seus filhos sobre o Deus que eles serviam. Então existia o mínimo de práticas que o Eterno considerava justas. E isso estava nos termos de rendição daquela determinada nação. Então, assim nós, meus irmãos, hoje, a gente que tem que procurar o nosso arrependimento. A gente tem que buscar o Eterno, levar o nosso Corban. E as pessoas que querem servir ao Eterno, elas têm que ver em nós como Yohanan, pessoas que temem ao Eterno e a partir disso, essas pessoas iriam buscar o arrependimento através daquela pessoa. Então, o texto diz no versículo 4: Ve samar yad al rosh, e colocará a mão, né, yad, al, sobre rosh, a cabeça, ha'olá, do holocausto, da oferta queimada, venitzá, e será aceito, lo lechaper, para ele, por expiação, a live, sobre ele. Então o texto diz: o ofertante apoiará a mão sobre a cabeça da oferta queimada e ela será aceita em seu favor para expiação por ele. Então, na porção dessa Haftará, na porção dessa Torá dessa semana, a gente vai abordar os textos da Torá que falam sobre o verdadeiro sentido do sacrifício. O Eterno vai falar sobre a sua intenção e o que o seu coração sente com relação ao tema mais importante da nossa vida. Então, a origem de tudo, meus irmãos, a origem de todas as coisas é a gente ter em nosso coração a busca de saber quem é o verdadeiro Elohim. E através desse estudo a gente vai ver que a gente tem respostas fáceis. A gente vai ver as instruções dos Elohim, dos deuses das nações e do Elohim verdadeiro. Então, se existem outros, né? Qual deles, se existem outros Elohim, qual deles é o verdadeiro? É o que muitos se perguntam, né? Você observa quando alguém chega para perguntar para você, por exemplo, mas você tem certeza que as escrituras, né? Para mim já perguntaram várias vezes, é verdadeira? Será que o Deus que fala, é pregado, por exemplo, em outras determinadas religiões não são verdadeiros? Como a gente pode embasar a nossa fé? Se o Elohim de Israel é o verdadeiro, por que ele pede um sacrifício? Por que ele pede sacrifício? Agora, se essa, inclusive pelo próprio povo, deixa eu até virar para mim aqui, pelos próprios sábios, eles citam esses mandamentos como hukim, são mandamentos aparentemente sem lógica, sem explicação. Porém, se a gente se debruçar sobre as escrituras, a gente vai observar que tem um sentido maravilhoso a questão do sacrifício. Não que a gente apoie, nem que a gente queira que o animal seja morto por causa da nossa culpa. Mas quando isso é necessário, é muito melhor que assim seja feito do que você morrer. Porque o Elohim verdadeiro, ele é santo. Ele não aceita quem esteja em sua presença, que a pessoa que se diz ser seu servo, esteja em pecado. E a única forma de se limpar um pecado é através da remissão. Quando Adão pecou, o primeiro sacerdote, a Escritura fala que foi o próprio Eterno. Porque diz que ele foi coberto com um couro de animal. Até então não existia morte. Houve o sacrifício com aquele couro daquele animal. Foi coberto Adão e Havá. Então, se o nosso Elohim que nós defendemos, existem muitos questionamentos.
pede um sacrifício de animal inocente, como a gente viu, Tamim, um animal perfeito, para que fosse morto em nosso lugar. E não tem explicação, a gente não tem como explicar. A não ser essa noção que a gente tem um pouco da escritura. Para quem é do mundão, pessoal, eles não entendem. Mas será que os deuses das nações não pedem também coisas sem lógica? Não são realizadas ações sem lógica nenhuma para agradar esses deuses dessas nações? A gente vai ver. Deixa eu colocar aqui na tela. Então, aguardem. Então, o primeiro texto, podem abrir aí suas escrituras, no livro de Yeshayahu, no capítulo 43, versículo 21 em diante. A gente vai começar a ter esse vislumbre, né? Quando o Eterno, esse texto foi relacionado a justamente a questão dos sacrifícios. O Eterno faz questionamentos ao povo. Questionamentos que justamente vão fazer uma separação entre o verdadeiro Elohim e os Elohim das nações, os deuses das nações. Então, o texto diz: Amzé yatzarti li, ou seja, Amzé, este povo, yatzarti li, que formei para mim, te hilati yasaferu, para anunciar o meu louvor. O povo que formei para mim, a fim de que proclamasse o meu louvor. E no versículo 22 diz: Velo oti karatá Yaakov ki yagatá bi Israel. Mas você não me invocou, Yaakov, pois você se cansou de mim, Israel. Ou seja, o Eterno, meus irmãos, essa geração que o Eterno está falando aí, era a geração justamente que estava antes da destruição do primeiro templo. Era uma geração impossível, uma geração completamente virada, ela era completamente errada em seus caminhos. Elas cultuavam imagens de escultura, sacrificavam para o Eterno e também para os deuses das nações, entregavam sacrifícios por banalidade, ou seja, é o que o Eterno vai reclamar aí, levava o sacrifício, pequei, eu vou levar ali aquele animalzinho, pegava o animal, matava e pronto, tá tudo tranquilo agora. Eram mentirosos, assassinos, exatamente como a gente observa nos dias de hoje, sem tirar nem botar. Você abrir, Deus o livre, o noticiário da televisão, você tem que limpar a sua televisão de instante a instante. São duas coisas que saem, fezes e literalmente sangue. Televisão pinga sangue hoje em dia. Desculpa a palavra fezes, é porque quando você liga, literalmente é as mulheres seminuas na televisão o tempo todo. Ou então assassinato. Se você, Deus o livre, não assista, meus irmãos. Não assista. Nessa época que passou aí de carnaval, você tava ligando, aparecia um comercial, era a mulher seminua, se rebolando todinha, você tem que mudar logo ligeiro. É horrível. Ou sai sangue, ou sai esse tipo de porcaria. O que é que você pode fazer hoje? Tem uma coisa chamada smartphone, quem está podendo, né? Tem condições. Tem um aparelhozinho que você conecta também na sua televisão. Ela vira um smartphone, não, um Smart TV. Ela vai virar uma Smart TV e você vai poder assistir vídeos do YouTube, por exemplo, um curso de hebraico, um estudo do Teshuvah Total, um estudo de outros canais que também falam sobre a restauração. Você pode aprender várias coisas, curso de como fazer ser mecânico, de como aprender a trabalhar na sua área, de como fazer uma planilha de Excel, de como gravar vídeos no YouTube. Você tem várias coisas que você pode fazer. Então, essa geração é uma geração literalmente completamente pervertida. Então, esse povo que o Eterno com tanto zelo formou e tirou do Egito se tornou como uma das nações
das quais o próprio Eterno havia expulsado. Algo que o Eterno havia alertado que não poderia acontecer. Já não tinham vontade de se arrepender, deixando de levar sacrifícios e ofertas para o templo. Deixaram de dar honra ao Eterno, o único e verdadeiro Elohim, dividindo a glória do Todo-Poderoso com os deuses das nações. Então, essa era a geração que o Eterno estava falando. Olha o que diz o texto. Lo reveitá, li she, oloteija. Você não traz para mim ovelhas como holocaustos. Os vareija lo kivadatani, nem os sacrifícios me honram. Lo reavad tiha be mineja velo rogar tiha bilvoná. Então o texto diz: você não tem trazido ovelhas como ofertas queimadas, nem me honrado com os seus sacrifícios. Não fui pesado a você ao requerer a oferta de grãos, nem o cansei exigindo incenso. O incenso, meus queridos, é justamente aquilo que compete às orações. O Eterno, quando pedia que trouxesse a cana, o incenso aromático para o altar dos incensos, era uma representação dos sacerdotes levando esse incenso, era como se fossem as orações do povo subindo até o Eterno. Então, quando o Eterno está pedindo que o povo leve fisicamente o incenso, tanto que na Torá, nos escritos nazarenos, Shaul fala que a Torá é a sombra das coisas que se anunciam. São sombras, não eram sombras. Lá em Colossenses capítulo 2, se eu não me engano. Então, quando a gente observa alguns itens do tabernáculo, algumas ações dos sacerdotes, a gente consegue observar facilmente coisas maravilhosas. Você levar o sacrifício, levar o animal, o corban, é um substituto, é justamente a sua expressão máxima de que você se arrependeu do que você fez, você não vai fazer mais. Você levar os incensos aromáticos ao Eterno é levar as suas orações. Então essas pessoas não estavam mais se arrependendo, essas pessoas não estavam mais orando, essas pessoas não estavam mais agradecendo ao Eterno. Sacrifícios, que esse sacrifício fala aqui, ofertas queimadas, é justamente o arrependimento de pecado. Seus sacrifícios, esse sacrifício aqui é justamente o que representava para o Eterno a ação de graças que você tinha, você agradeceu ao Eterno, justamente com a oferta de grãos. E incenso era justamente as orações. Então essas pessoas já não tinham uma comunhão com o Eterno. E o texto continua. Lo canitá li vakesef. Não compraste para mim com dinheiro. Aí o texto diz cané. Cané é justamente isso aí, a cana para o incenso, é a cana aromática, Releve, ou a gordura também, releve, gordura. Zevacheha, 2 sacrifícios. Lo hirvitani arhaefed tani, perdão. Beretoteha hagatani baavonoteha. Você não tem gasto dinheiro para comprar cana, ou seja, um incenso aromático, para mim, nem me sacia com a gordura dos sacrifícios. Em vez disso, me tem sido pesado com os seus pecados e me cansa com as suas transgressões. É disso que a gente estava falando. O Eterno, ele estava cansado já do povo cometer pecados e não ter mais nem coragem de levar os sacrifícios ao Eterno. Eles trazerem o sacrifício. Levarem ofertas para o Eterno. Levarem suas orações para o Eterno.
E o arrependimento era a única forma do Eterno limpar as suas transgressões. Não se limpava a transgressão de uma pessoa que não quer se arrepender. É aquela pessoa que pede desculpa. Ah, tá bom, desculpa, vai, tá. Sai daqui de perto. Já viu esse tipo de situação? A pessoa tá lá, aí fez um mal para alguém, aí aquela pessoa chega assim e faz: rapaz, o que você fez está errado. Você não poderia ter dito isso, você não poderia ter feito isso comigo. Aí aquela pessoa que fez o mal, em vez de baixar a cabeça, se entristecer, fala comovido: tá bom, meu amigo, eu realmente errei, peço perdão, não vou mais fazer. Aí ela usa as mesmas palavras que eu estou falando agora para você, mas de outra forma. Tá bom, meu amigo, tá bom, eu errei, tá bom, deixa a palavra, pode seguir, tá certo, eu me arrependi, tá bom. Não vou fazer mais não, tá bom, tá, sai daqui. Não existe arrependimento nisso. O que existe é a pessoa falando que se arrependeu, que não vai fazer mais, mas porém ela não meditou, não refletiu sobre aquela ação. Continuando, verso 25. O texto diz: Anohi, Anohi, Hu. Eu, Anohi, né? Eu mesmo. Aí, Hu de novo, né? O único, né? Moshe Fesheiha. Le Ma'ani Vetoteiha. Lo Exo. Lo Erzor. Ou seja, não me lembrarei. Erzor é justamente a palavra Zahor, né? Agora aqui ela está flexionada de uma forma meio difícil de falar. Zekor. Zekor. Aqui é a palavra Zahor, lembra-te, né? Por isso que está dizendo aqui, não me lembrarei, né? Então, eu sou o único que risca as ofensas por minha causa. Não me lembrarei dos seus pecados. Quando isso acontecerá? Quando isso vai acontecer que o Eterno não vai se lembrar dos pecados? Quando a pessoa se arrepender verdadeiramente. Por isso que ele diz, recorda-me quando estivermos juntos no dia do juízo. Diga a sua versão, convença-me de que você está certo. Ou seja, o Eterno está dizendo, eu sou o único que vai perdoar as tuas ofensas se você levar os sacrifícios. Não existe outra forma de você fazer isso. Eu sou o único. Não existe outro. Eu não me lembrarei dos seus pecados se vocês se arrependerem. Porém, lembre-se de uma coisa. Quando estivermos juntos no juízo, onde não há mais chance de se arrepender, não tem mais como voltar atrás, você vai me dizer a sua versão e me convencer de que você está certo. Não tem mais como fazer. Como é que você vai convencer o Eterno de que ele está errado e você está certo? É o momento que você vai ter a oportunidade de dialogar com o Eterno. É no dia que ele sentar você de frente para ele e pegar o que você fez na sua vida, no seu livro da vida. Ele escreveu tudo e vai dizer, olha, aqui você não se arrependeu e não quis voltar para mim. Me explica aí por quê. E você vai dizer o quê, meu amigo? Continuando. Seu primeiro pai pecou e seus representantes se rebelaram contra mim. Olha aqui, ó. Avirra, teu pai. Harishon, primeiro, né? Primeiro pai. Ratá, o Melitseiha, Pasheu, Bi. Ou seja, seus representantes se rebelaram contra mim. Então, você vai usar essa desculpa? Ah, mas meu pai Adão, ele errou, ele pecou. Foi por causa disso. Depois que Adão pecou, todos nós começamos a pecar, não dá para se controlar. Ou então você vai usar a desculpa. Ah, não, é porque o meu líder espiritual, meu mestre, meu moré, meu rabi, meu isso, meu aquilo. Ah, porque ele me ensinou errado. A culpa é dele. Eu aprendi errado. É essa desculpa que vocês vão utilizar, botando a culpa em outras pessoas, como muitos fazem até hoje. Quando a gente leva uma mensagem, às vezes, de arrependimento, as pessoas nos perguntam, questionam sobre algo.
e a gente começa a explicar algumas situações, é notório. Nós vemos a pessoa às vezes encurralada. E ela diz, mas eu nunca aprendi assim não. Se eu tiver errado, que o meu líder espiritual que vai se resolver lá. Se ele está ensinando errado, a culpa é dele. Eu já ouvi isso. Que a culpa é da outra pessoa. Isso é o que o Eterno está questionando aqui. Você vai colocar a culpa em Adão? Em Adão? Você vai colocar a culpa em Havá? Vai colocar a culpa nos governantes? Naqueles que ensinaram a você? Naqueles que estão instruindo a você? Por você não se arrepender? Olha o que o Eterno continua dizendo. Continua no capítulo 43, no versículo 40. Diz o seguinte: Va'achel sharei kodesh ve'etna lacherem Yaakov ve'Israel lefidufim. Por isso repudiei os oficiais do santuário, entreguei Yaakov à maldição destruidora e rejeitei Israel à zombaria. Por que o Eterno fez isso, meus irmãos? Porque o Eterno fez tudo isso com o povo? Porque eles estavam terceirizando a sua fé. Eles estavam se desculpando diante do Eterno, colocando culpa nos outros, de um erro das próprias pessoas. Quando o Eterno manda levar o sacrifício, lembre-se, quem já estudou vai se lembrar, mas vocês vão acompanhar com mais cuidado na próxima sexta-feira. Existiam várias formas do sacrifício. Existiam os sacrifícios que você levava para arrependimento seu próprio, ofertas de paz com o Eterno, ofertas de ação de graça para você agradecer ao Eterno. Aconteceu um milagre, você levava uma oferta. E ofertas também, além das ofertas de paz, existia a oferta da própria nação. Existia uma oferta do próprio sacerdote, dos líderes do povo e de toda a nação. Então, sempre a Torá englobou todas as classes do povo, desde o cabeça, o sumo sacerdote, ele não tinha desculpa, os líderes do povo, o povo e você individualmente, eu individualmente, todos nós. Então não tem como você botar desculpa nos outros. Porque Adão pecou. Porque os líderes do povo, porque meu líder religioso, porque isso, porque aquilo. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Não existe outra forma de você agradar ao Eterno a não ser você se arrependendo. Não vai ser ninguém que vai falar isso por você. Você que tem que levar o sacrifício até o Eterno. Continuando. Beatá, Shema, Yaakov. Avedi, meu servo, né? Ve Israel, Baha. Reti bo. Ouça Yaakov, meu servo, Israel, a quem escolhi. O Eterno está agora clamando, falando, né? Disse, ouça, escute, preste atenção. Então, Shema, né? Escute, Shema, ouça com toda atenção. Se não tivesse Yaakov aqui, né? Viesse direto para cá, ó. Shema Israel, né? Ouça, meu povo, ouça Israel. Apesar que Shema e Yaakov é a mesma coisa, né? Continuando. Assim diz Adonai, que o criou, formou no ventre e o ajudará. Não tenha medo, Yaakov, meu servo, e Yeshurun, a quem escolhi. O que é que o Eterno diz? Ki etzek maim al tzame ve noslim al Yabashá, Etzok, Ruhi, Al
zarecha u firechati al tseetsaeiha, pois derramarei água em terras sedentas e correntes de água no solo seco. Verterei o meu mover sobre os seus descendentes e minhas bênçãos sobre a sua prole. Isso aqui, meus irmãos, que profecia linda, meus queridos. Isso aqui é Vale dos Ossos Secos. Como assim, irmão? Vale dos Ossos Secos? Sim, Vale dos Ossos Secos. O Eterno, ele derramará a sua água sobre terras sedentas e correntes de água sobre o solo seco. O que é que a água sobre um solo seco faz? Ela faz brotar da terra a erva, o alimento, a vida. Ela ressurge. Você pega um solo que teve uma seca ali de 7 anos, por exemplo, o solo do Egito, vou citar aqui, viu? Solo de Mitzrayim, 7 anos de seca. Depois voltou a ter o seu fruto. Depois daquele tempo de fartura de Yosef, depois do tempo de fome em que Yosef também passou, depois de 7 anos, é lógico que voltou a chover. E o solo voltou a dar seu alimento. A terra sedenta, recebendo a água que procede do Eterno. É assim aqueles que ressurgem, que não tinham mais vida e começam a brotar da terra. É um milagre. É isso que o Eterno está dizendo. Vai derramar a sua palavra pura e santa em cima dessas pessoas que aparentemente estavam mortas, e dessas pessoas suscitará a descendência de Jacó e a bênção dele sobre eles. Essa pessoa, meu querido, é você. É você que está aí ouvindo. A misericórdia do Eterno foi derramada sobre você, sobre todos nós. Bendito seja Ele para todo sempre. Amém ve amém. Elohim Melech Nemah, o Eterno é Rei fiel. Pois eu era um solo seco, eu sei disso. Eu sei disso. Quem acompanhou semana passada, contei um pouco da minha história, sabe que eu era um solo sequíssimo, meu querido, um deserto. Que desceu a água do Eterno e subiu dele vegetação. Hoje eu consigo entender os caminhos do Eterno. Bendito seja o Eterno por isso. Não é por mérito de ninguém a não ser do Eterno. Agradeço muito a quem me ensinou, porém eu tenho certeza que essas pessoas fizeram isso de todo o coração. Não fizeram para receber nada em troca. É justamente o que a gente está estudando hoje. Que a intenção do coração, a sinceridade dos nossos atos, ela é o mais importante, meus queridos. Quando a gente é sincero de coração, a gente não faz isso para ser levado em conta diante dos homens. A gente faz esse trabalho para única e exclusivamente louvar ao nosso Criador, para que o nome dele seja exaltado para todo sempre. Então, continuando, né? Não, de continuar falando, meus queridos, não paro não, viu? Tzemmehu, ou seja, e brotarão, né? Bnei Hatzir Ka'aravim El Yavlei Maim. Ou seja, o texto diz: eles se espalharão por entre a relva como o salgueiro das encostas. Eu sempre traduzo esses textos, coloco do lado, porque às vezes tem uma diferençazinha no texto. Veja o que o texto está dizendo aqui, ó. Ve'etzimhu, e brotarão, Beneim, entre, né? Hatzir, grama, justamente é a grama, a relva, né? Ka'aravim, como salgueiros, ou seja, entre a grama vai sair salgueiros. Salgueiros são árvores grandes, né? Eu estava pesquisando salgueiros de 10 metros, 15 metros, 20 metros. El Yavlei Maim, sobre os córregos de água. Aqui está dizendo sobre as encostas, né? Pode ser uma encosta de água, porém é como se da grama, a relva baixa, brotassem árvores grandes sobre nas encostas das águas.
O Eterno estava falando que ele derramará rios de águas, né? A gente viu no texto anterior, sobre terra seca. E o que é que ele está continuando? Nessa terra seca brotará relva, porém brotará também salgueiros, que são esplendorosos, bonitos. Inclusive, alguns ramos de salgueiro são usados na festa de Sukkot. Então, são árvores que precisam de um clima favorável para crescer. Elas não aguentam temperaturas extremas. Então, elas precisam sempre de uma fonte de água ali para estar se alimentando. Ela não é aquela árvore que consegue se sustentar sozinha. Ela precisa de alguém para sustentar, que é a água, literalmente. E o Eterno é que fornece a água para o salgueiro. O Eterno é que faz ela ficar bonita, frondosa. Sem essa fonte de água, o salgueiro morre. Ela não consegue viver em ambientes inóspitos. Pesquisem um pouco, vocês vão ver. Esse salgueiro é a representação dos servos do Eterno. Em meio à relva, que representa que não tem conhecimento algum, aquelas pessoas vão se destacar através da sabedoria que o Eterno provém. A gente vai ver mais à frente. Vamos continuar aqui. Um dirá, pertence a Adonai. Outro será chamado pelo nome de Jacó. E ainda outro escreverá, que pertence a Adonai e adotará o sobrenome Israel. Ou seja, esse é o campeão dos campeões, viu? Um vai dizer, eu pertenço a Adonai. Ou seja, já é um título enorme. Outro será chamado pelo nome de Jacó, ou seja, ele terá a mesma fé de Jacó. E terá outro, presta atenção, que escreverá que pertence a Adonai e adotará ainda o sobrenome de Israel. São pessoas de alto nível. Eu estou fora desse povo. Eu queria ser mesmo. E pretendo um dia, se o Eterno assim permitir. Sou aquele que diga pertence a Adonai. Isso não é velho, não serve. Estou ali para servir ao Eterno. Conheço vários, viu? Vou citar o nome para que essas pessoas possam, elas continuem servindo ao Eterno da forma que elas servem aí, com alegria e com louvor. Então, o texto continua. Assim diz Adonai, Rei e Redentor de Israel, Adonai Melech. É verdade. Bendito seja o Eterno, Elohim Melech Neman. Ele é o único Rei e Redentor de Israel. Adonai Tsevaot. Está aqui Adonai Tsevaot. Ani, eu. Rishon, eu sou o primeiro. Ani, Aharon. E o último. O Mibal Adi Eim Elohim. E não há Elohim além de mim. Então o Eterno está dizendo que é Ele que vai nutrir o seu povo. Ele que vai fazer com que pessoas que estão no nível da relva ali sejam salgueiros e sejam alimentados por ele eternamente. E ele diz que ele é o único e verdadeiro Elohim. E agora, eu acho que agora vai começar um debate do Eterno, um questionamento do Eterno para essas pessoas. O Eterno vai fazer ponderações para as pessoas. Questionamentos. São os questionamentos que nós recebemos hoje. Os questionamentos de que existem Elohim também, outros Elohim, existem outros que têm capacidade de substituir o Criador na nossa vida, que têm capacidade de suprir as nossas necessidades. Existem pessoas que acreditam que viverão eternamente sem precisar de um Criador. A gente vê a busca do ser humano, né, hoje em dia por inteligência artificial, querendo transportar a sua consciência para a máquina, que a máquina possa, no futuro, trazer a imortalidade para as suas vidas. É a luta desenfreada, meus irmãos, para esquecer o Eterno, tirar o Eterno da história. Nunca conseguirão. O Eterno não vai permitir, meus queridos. Ele não aceita ser colocado de lado. Não vai deixar a sua criação deixá-lo de lado. Ninguém vai poder apagar
o que o Eterno escreveu na sua vida. É o que a gente vai ver aqui também. Eu coloquei um comentário aqui sobre esse texto interessante. Olha o que o Eterno diz. Umi Hamoni Yakra Ve Yagdea Va Yarehea Li Mishmi Olam Ve Otivot Ve Asher Tavona Yagdu Lamo. Quem é como eu que se manifeste? Que ele me mostre claramente o que tem acontecido desde que estabeleci o povo eterno. Que ele prediga os sinais e acontecimentos futuros. O primeiro questionamento que o Eterno faz é esse. Que a pessoa possa dizer claramente o que aconteceu no passado e que ele fale sobre o que vai acontecer no futuro. O Eterno está fazendo um desafio. Quem é como eu? Vocês não falam de alguns Elohim que existem? Vocês não servem alguns Elohim? Me mostre algum que seja melhor do que eu. Que fale com clareza do passado e diga o que vai acontecer no futuro. E ele continua. Não tenham medo nem se atemorizem. Já não disse isso a vocês há tempo? Eu predisse. Vocês são minhas testemunhas. Existe outro Elohim além de mim? Não há outra rocha? Não conheço nenhuma. O Eterno está afirmando, com todas as letras, que é o único que tem poder para lembrar de cada acontecimento do passado e comprovar através da ciência, mesmo que a própria ciência, tente negá-lo. Mas quando acontece uma descoberta, conseguimos logo identificar uma explicação dessa descoberta nas escrituras. Então, quando o ser humano, meus queridos, estudava o DNA, o sequenciamento genético do DNA do ser humano, a sequência que foi encontrada do ser humano era 10, foi exatamente essa, 10, 5, 6, 5. Agora, quem estuda um pouquinho de hebraico, quem fez lá até o terceiro módulo do canal aqui Textual Total, que é rápido, com um mês você já está falando em hebraico, lendo, né, pelo menos. Você vai observar que 10, 5, 6, 5 é justamente o tetragrama Yud-He-Vav-He. O Eterno colocou no DNA do ser humano, a sequência do DNA do ser humano, a assinatura que comprova que ele criou o ser humano. Ele assinou no DNA do ser humano o seu nome. Então, cada descoberta da ciência comprova o que a Escritura diz. O Eterno tem poder sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, meus queridos. Diferentemente dos deuses das nações, que modam o passado, moldar é o quê? Reeditar o passado. Quantas vezes a gente não vê nos livros de história contando a mesma história de versões sobre óticas diferentes, sobre versões diferentes? Hoje em dia, a gente observa muito, a história está sendo reescrita. Eu tenho um livro aqui de Flávio Josefo, ele literalmente, se ele pudesse, eu acho que ele falava até um palavrão. Onde ele está reclamando dos historiadores gregos. Pois eles contavam histórias mirabolantes, mentirosas. E ele reclama, ele diz, olha, um historiador tem a obrigação, por obrigação, contar, se ater única e exclusivamente aos fatos. Só que a gente observa os deuses das nações para poder adequar as suas histórias a determinados eventos que eles supostamente validam através de seus escritos, dos seus livros. Eles remoldam algumas determinadas ações. Alguns trechos da história eles mudam. Então, também esses Elohim, esses deuses das nações, eles fabricam o futuro. Existem casos aqui que eu sou particularmente, não falo muito sobre o tema porque o canal não é voltado para isso.
mas eu sou muito conspiracionista. Não sou teórico da conspiração, mas eu estudo sobre conspirações. Bastante. Me interesso sobre o tema. Eu analiso alguns acontecimentos no mundo e tem alguns casos que vêm à tona. O que eu vou citar aqui são coisas que vêm à tona. Por exemplo, o caso do ataque de falsa bandeira que houve em Cuba, quando os Estados Unidos derrubaram um avião. Estavam querendo derrubar um avião, e isso veio à tona. Um avião de passageiros americanos. Queriam derrubar um avião e botar a culpa em Cuba para poder atacar a ilha de Cuba em 1960 e pouco. Para justificar aquele ato. Existem casos da Rússia, entre outros países. Então, eles moldam um acontecimento, prevendo um acontecimento futuro. Como um mágico, meus queridos, um mágico, um ilusionista. Ele já sabe o que vai acontecer, porém a plateia que está ali não sabe. São orquestrados, situações são orquestradas para dar uma semântica, um entendimento de que aquela pessoa, ou aquela autoridade, ou aquele Elohim, que também tem a ver com a palavra autoridades, tem algum poder sobre as questões do tempo, sobre adivinhações do que vai acontecer no futuro, sobre profecias. Mas na realidade, eles que causaram aquilo, aquele determinado fato. Mas o Eterno não. O Eterno realmente prediz o que vai acontecer. Porque ele não fica alheio apenas ao ser humano, às ações do ser humano, a, por exemplo, um carro que vai bater em não sei quem, um avião que vai cair. Ele se atém também, ele não tem limites para a sua profecia. Ele usa acontecimentos da natureza. A gente vê o caso de Eliarro, quando ele diz, olha, passaram mais de, se não me engano, 3 anos e meio sem chover. E no dia que o Eterno fez o sacrifício ser consumido pelo fogo, Eliarro foi lá e disse, olha, hoje as nuvens vão tornar a vir e vai começar a chover. Ele mandou uma pessoa ir olhar e viu a nuvem lá de longe. Olha, eu vejo uma pontinha de nuvem lá no fundo do mar, lá embaixo. Ele olhou de novo, já estava o céu completamente coberto. Então, o Eterno tem poder sobre os intempéries da natureza. Ele é o único a ter poder sobre isso. Então, por que eu coloquei esse texto aqui também? Estou usando o texto de Devarim. Que nós, meus queridos, somos esse salgueiro do rio. Aqueles que as nações que são a relva vão olhar para nós e ter em nossas práticas, nossas atitudes, assim como Yohanan, que eu citei para vocês, assim como o nosso mestre, o Mashiach e Yeshua. Todos vão olhar para essas pessoas e ter um padrão de vida moldados a partir delas. Elas vão ter que ir até o Messias. Em Yeshayahu, capítulo 11, se não me engano, diz, vinde, vamos subir até o monte do Senhor, para que nele aprendamos sobre suas instruções, seus mandamentos, toda a sua Torá. As pessoas vão ver no Monte Sião, ver nas atitudes de Yeshua, a forma de voltar ao Eterno. Elas têm que dizer, vinde, subamos até o Eterno. Vamos até o Eterno. A atitude delas, ninguém vai colocar a força, não. Agora, para que essas pessoas cheguem até vocês, até mim, até vocês, nós temos que ser o que esse texto está dizendo, Devarim, capítulo 4, versículo 5 em diante. Diz o seguinte, vejam, ensinei a vocês as leis, as Toratot, as instruções e regras como Adonai, meu Elohim, me ordenou, para que possam se comportar de acordo com elas na terra que entrarão com o objetivo de tomar posse dela. Portanto, guardem-nas e sigam-nas. Sigam o que? As instruções, as Torás, as Toratot, todos os mandamentos do Eterno. Então, todos os povos, olha o que diz, todos os povos os considerarão possuidores de sabedoria e entendimento. Binaf e Chormá. Quando eles ouvirem sobre vocês todas essas instruções, essas leis, dirão,
Esta grande nação é com certeza um povo sábio e detentor de conhecimento. Pois que grande nação existe com um Elohim tão próximo como Adonai? Nosso Elohim está sempre que chamamos por ele. Que grande nação exige que detenha leis e regras como as de toda esta Torá que ponho diante de vocês hoje? Ou seja, não existirá, a partir do momento que a gente colocar em prática, meus queridos, as instruções do Eterno, todos reconhecerão em você um exemplo de sabedoria. Todos, sem exceção. Muitas pessoas podem até dizer a você que a Torá já passou. Ah, mas isso é do passado. Ah, isso não tem mais condições não. Que agora a gente vive no momento da graça. A Torá, isso é antigo. Isso é um Antigo Testamento. Antigo. Que já passou, está em desuso. Agora a gente vive na graça. São leis, ele diz, são leis superiores, instruções superiores a de Yeshua. São, supostamente, Yeshua inaugurou instruções maiores do que a Torá. A gente sabe que não é verdade. Porém, eu sempre faço uma pergunta bem simples. Bem simples. Já que a gente vive na graça e você acha que a Torá não tem validade, eu vou fazer uma única pergunta. Uma única pergunta. Eu vou até virar aqui para mim. Tá aqui já, né? Uma pergunta que vocês podem fazer. A gente vive na graça, né? Não temos mais Torá. E a Torá é passada. Segundo a lei da Torá, preste atenção. Você comprou um celular e dividiu esse celular em 10 prestações. E que nunca aconteça, meus irmãos. Viu alguém e furtou esse celular de você. Você estava com ele assim, mexendo, deixou no banco, uma pessoa pegou e saiu correndo. Você correu atrás lá do ladrão, mas não conseguiu alcançá-lo. Mas a polícia viu aquela pessoa ali correndo, né, em ação suspeita, correu atrás dele e quando ele estava prestes a ser pego pelo policial, ele jogou seu celular no rio. Perdeu o celular, meu irmão. Não pagou nem a primeira parcela, nem seguro você pagou. A mulher ficou insistindo lá. Bota o seguro, moço, bota o seguro. Aí, não preciso não, de seguro não. Já tá muito caro esse celular aí. Não vou botar seguro. Aí o ladrão foi lá na primeira. Saiu da loja. O ladrão foi lá, pegou. O policial correu atrás e ele jogou no rio. Perdeu o celular. O ladrão vai ser preso. Aí tá na graça, hein? No reino do mundão aí. Presta atenção a diferença. O ladrão foi preso. Vai pro presídio. Chegou lá no presídio. Tem uma condicionante. Parece que se ele tiver um filho e ele tivesse, por exemplo, numa condição de trabalhar, ele tivesse carteira assinada, ele vai ficar recebendo um salário de R$ 1.700, parece. E essa pessoa, além de receber o salário, vai estar recebendo alimentação, estadia, durante toda aquela pena. Você que perdeu o celular, está pagando ainda a primeira parcela, vai pagar o salário do ladrão, vai pagar a estadia do ladrão na prisão e vai pagar a comida que o ladrão vai comer na prisão. Além de você perder o celular, através dos seus impostos, você está sustentando aquela pessoa que lhe roubou. Parece justo para você. Agora vamos à antiga, né? A esquecida Torá do Eterno. Se a gente vivesse no reino do Eterno, o ladrão lhe roubou, foi pego, jogou o celular fora, seria levado ao tribunal e esse ladrão teria que restituir 2 vezes o que roubou, ou seja, ele deveria pagar o seu celular, as prestações do celular, e você, literalmente, teria que lhe dar um celular e pagar as prestações do celular que você perdeu, só como indenização pelo transtorno que ele fez você ter, né? Ou seja, você ganhou o celular. Você não precisava nem mais pagar as parcelas. Ah, mas o ladrão não tem condições de pagar. Ele era colocado para fazer trabalhos
ser vendido como escravo, literalmente, mas um escravo, a gente já estudou em porções anteriores, como era a escravidão. Ele trabalhava por um salário e esse salário era revertido para pagar o celular que você perdeu. Os 2 celulares, né, no caso, o preço de 2 celulares. Quando ele terminasse de pagar, ele era solto. A pergunta que eu faço, qual dessas 2 leis, a que a gente vive hoje, que segundo do povo é a da graça, ou a lei que o Eterno instituiu, qual dessas 2 é a mais justa? Qual dessas 2 você quer viver sobre a tutela? Eu, meus queridos, prefiro 1000 vezes a da Torá. A sabedoria do Eterno é muito melhor do que a do ser humano. O cara me rouba e eu ainda fico sustentando ele preso. Na lei do Eterno, o cara me rouba e ele paga 2 vezes o que ele roubou. Não tem nem o que pensar, meus queridos. Então, continuando, né? Tá aqui uma ilustração de como era horrível essa estátua, né? Que o próprio ser humano criou. E aqui é uma criancinha. Isso é pra gente refletir, meus irmãos. Criança sendo dada em sacrifício de vagabundos para um Deus vagabundo. O Eterno tenha misericórdia. Né? Já me dá uma dor no coração. Só em ver uma ilustração dessa. Não era nem para ter voltado. Mas vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Até perdi a sintonia. Harash Atsim Nata Kav Atarihu Vashered Yasehu Bamak Tsuot Uman Ruga Ita Arihu Paya Aseu Kitanit Ish Ketiferet Adam Lashevat Bait. Um carpinteiro, veja que reflexão eterna vai fazer. Um carpinteiro toma as medidas, bosqueja a forma com estilete, aplana a madeira e verifica com o compasso, e talha com a forma de um homem, e por ser honrada como um ser humano, deve evidentemente habitar na sua casa. O Eterno está fazendo essa ponderação. Não, ele vai lá, corta a madeira, ele mede, ele tira o compasso, ele vai com o estilete cavando ali, cortando tudinho, e evidentemente ele tem que pegar essa obra que ele fez aí e botar na casa dele. Aí ele continua, o Eterno continua. Com o tempo, quando estiver pronto para ser usado como combustível, perdão, mudei aqui o texto, passei para o erro 13. Foi isso mesmo. Mas a reflexão é, o homem vai lá, o carpinteiro, ele tem o dom, ele planta, né? O texto vai, nos versículos anteriores, que eu acabei pulando do 8 ao 13, o Eterno vai falar que essa pessoa pegou, usou a sua sabedoria, plantou, esperou a árvore crescer, ela começou a crescer, ele foi lá, quebrou alguns galhos do espinheiro, começou a aquecer-se em casa, depois ele cortou mais e assou pães para sua casa. Depois ele torou toda a árvore ali, fez mais algumas coisas e tomou essa atitude de fazer um ídolo para ele. E no versículo 15 diz, com o tempo, quando estiver pronto para ser usado como combustível, retira um pouco dele para se manter aquecido e queima um pouco mais para assar pão. Então cria um Deus, e o adora. Esculpe com ele um ídolo, um Fessel, e se ajoelha diante dele. Aqui, Fessel, um ídolo. Ele se ajoelha diante desse Deus que ele criou. Olha o que o texto diz. Ele pegou um pouco dele para se manter aquecido e mais um pouquinho ele pegou para assar pão. Então, com o que sobrou, ele cria um Deus e o adora. Ele cria um ídolo, um Fessel, se ajoelha diante do Fessel. Existe lógica nisso, meus irmãos. O Eterno, através do profeta, mostra a incoerência do ser humano.
Usa meios da época para demonstrar o tamanho da idiotice que uma pessoa pode chegar ao rejeitar as instruções que dão vida. As instruções do Eterno dão vida. O ser humano, quando não tem limites, utiliza sua imaginação apenas para coisas vãs, vazias, sem sentido. Alguns utilizam sua imaginação para não produzir absolutamente nada. Vou dar exemplos aqui. Os prazeres da carne, orgias, bebedeiras, uso de drogas, jogatina, jogo, fazem dessas coisas como um Elohim. Você pensa que é só cortar a madeira? Ninguém aqui sabe mexer com madeira, eu acho, né? Poucos. Olha, é Márcio, sabe? Aí sabe, viu? Mas ele usa para o bem. Parabéns, meu irmão. Mas outras pessoas, não sabem mexer com madeira aqui, eu acho. E imaginam que não estão no mesmo nível dessas pessoas que tem um fecele, literalmente. Mas quando a gente, meus queridos, não consegue viver sem essas práticas que eu estou dizendo aqui, a gente está fazendo dessas práticas um fecele. Porque quantos não dizem, né? Sem beber eu não vivo. Ou então, se eu não jogar, eu morro. Se eu não bater um joguinho, bater uma bola, ou então jogar uma sinuca, jogar um... É proibido jogar sinuca? É proibido jogar futebol? Não. Mas você, literalmente, não pode ter uma dependência disso como de nada da sua vida, seja de bebida alcoólica. É proibido beber vinho? Não. Porém, se sua vida só tem graça quando você bebe, para você ir para uma festa, se você não beber, você não foi para a festa, você não gostou, tudo ali ficou ruim. Se você vai almoçar com a sua família, tem que beber, encher a cara. Isso é um fecele, é um ídolo para você. Não literalmente, você não construiu a semântica da palavra de construir com as suas mãos uma imagem de escultura, que é o que a palavra quer dizer. Mas em seu coração, sim. Então, tudo isso é um Deus. Tudo que você diz, eu não posso viver sem isso. Pessoas que não produzem nada. Já outros utilizam a sua mente, quando não tem limites, sem a instrução do Eterno, para o mal, para usar contra o seu próximo. Por exemplo, pessoas que criam armas de fogo, armas de guerra, pensar como roubar alguém, o seu próximo, subir na vida de uma forma ilícita. Tudo isso para demonstrar literalmente para o seu próximo que tem poder, que é justamente um dos pilares de Nimrod. Também isso é um Deus, chama-se egocentrismo. Egocentrismo. Ego, você, o centro. E centrismo, o centro. Ou seja, que você tem que estar mostrando para as pessoas aquilo que você não é. Você, literalmente, seria um Deus de si mesmo. É o que muitos pregam, né? Que cada pessoa é um Deus, cada um tem a sua centelha divina e cada um é um Deus por causa disso. São as doutrinas que o mundo prega, né? Só essas... A nata da pipoca que a turma chama. Então, continuando, no versículo 16 do livro de Yeshayahu, versículo 16. A gente ainda vai falar dos escritos nazarenos, tá? Falar um pouquinho rápido para a gente poder chegar neles. Então diz, assim, metade da madeira queima no fogo. Com essa parte, ele assa a carne e come até se satisfazer. Ele se aquece dizendo, é tão bom aquecer-se enquanto se observam as chamas. Ou seja, a pessoa está queimando lá a madeira. Veja, o Eterno está usando esse exemplo para mostrar a incoerência. É tão bom me aquecer enquanto eu olho as chamas. E o que é que ele faz depois? No versículo 17. Dá forma a um Deus ao restante da lenha. O She'eritou Lael Asa Lefsholo Isgod Veshitahu. Uma imagem de esculpida, ou seja, dá forma a um Deus com o restante da lenha, uma imagem esculpida. Então, se prostra diante dela.
ele a adora e lhe faz orações. E diz, olha o que ele diz, salva-me. Ele diz, pois você é o meu Elohim. Então, que noção, que cabeça está uma pessoa que diz determinada coisa? O que é que essa pessoa tem na mente? É o que o Eterno está ponderando para essas pessoas. Essas pessoas pegam a madeira, queimam, depois se prostram diante dela e diz: você é um Deus, me salve, proteja-me. E ele continua: tais pessoas não sabem de nada e nada entendem. Seus olhos estão tapados para que não possam ver, também o coração para que não possam entender. O contexto, meus queridos, é o início lá que a gente falou sobre as pessoas que não se arrependem, que não procuram mais ao Eterno, que colocam desculpas no próximo. Ah, mas o rei Davi também pecou. Ah, mas fulano, Adão pecou. Ah, mas Ciclano pecou. Abraão pecou. Fulano. Meus queridos, só Yeshua. Mas a diferença de um servo verdadeiro do Eterno para aquele que não serve ao Eterno é porque esses homens, quando pecavam, ele não botava desculpa em ninguém. Nos intempéries do tempo, no seu próximo, eles baixavam a cabeça e diziam: eu errei. No caso de Davi, nem sacrifício o texto mostra ele dando. Na hora que o profeta termina de falar, ele diz: pequei contra o Eterno. Ele se arrepende, chora e está ali. E a resposta vem na hora: o Eterno perdoou o teu pecado. Por quê? Na mesma hora o Eterno já viu que ele se arrependeu. Ele estava em transe, literalmente. É o que tenho certeza também que a gente vai abordar em outra oportunidade. Porém, o arrependimento veio na hora. A diferença dos servos verdadeiros do Eterno para aqueles que não servem ao Eterno é o arrependimento que vem na hora. Então, o que é que eu extraí desses textos aqui? Quando não temos a instrução do Eterno, que nos coloca limitações para que possamos explorar o nosso máximo, como assim? O Eterno bota limitações para que a gente possa explorar o nosso máximo. O que nos resta, literalmente, meus irmãos, é a mentalidade vazia do ser humano. Quando alguém coloca um limite de velocidade numa via, não é para ser desrespeitado. Não é para você desrespeitar o limite da velocidade. Se a via é sinuosa, ou seja, tem muitas curvas, e o limite é de 50 por hora, você não pode passar nessas curvas a 200 por hora. Provavelmente você vai se envolver em um acidente. Assim são as instruções do Eterno. Ele sabe qual deve ser o nosso limite, por isso instrui o que possamos e o que não podemos fazer, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Os limites, meus queridos, não é para o nosso mal, não. Quando alguém vai lá e bota numa via 50 por hora, não é para o mal da pessoa. É porque alguém estudou e viu que aquela via ali precisa de uma certa cautela. A pessoa olha, mas essa estrada está tão boa, por que eu vou andar em 50 aqui? E precisa aquele determinado limite de velocidade para que não haja acidentes. Assim é o ser humano. Quando ele não tem limites, você vê as sociedades, quando ela não tem leis, viram uma barbárie. Oremos por Rio Grande do Norte, por Natal. Está numa situação de barbárie. As pessoas não respeitam as leis mais. Não respeitam as autoridades. Por isso que vira barbárie. As instruções do Eterno não nos limita, pelo contrário, ela vai nos extrair o nosso máximo. Tem um texto que eu vou ler aqui para vocês, eu transcrevi de um filme que eu gosto muito, é de 1995. É o filme de Moisés. Muito bom. Assistam, vocês vão ver bem ambientizado, bem legal. Não concordo com tudo que tem lá não, mas muito bom assistir. Tem uma fala que é atribuída a Itro, a Jetro, que eu achei maravilhosa. Eu transcrevi para vocês. Assim como a amiga, a irmã Raquel Castro, transcreveu o livro do Shabat.
Então, olha o que está escrito. Ó. As leis não são suficientes por si mesmas. As pessoas têm que aprender a cumpri-las sem precisar de Moisés ou de qualquer líder. Devem aprender a querer seguir as instruções sem temer as chicotadas nas costas ou nas almas. Seguir as instruções porque são livres para fazê-lo. Quando aprenderem isso, serão livres. Até então, serão escravas. Então, enquanto as pessoas não aprenderem que essas leis devem ser cumpridas porque você é livre para cumpri-la, até você aprender isso, você vai ser escravo. Irmãos, nós quando pisamos nesse mundo, preste atenção no que eu estou falando. Nós, quando pisamos nesse mundo, só temos duas opções. O Eterno, através da sua misericórdia, nos deu uma opção maravilhosa. E a outra opção é a opção do mundo. Ou você é servo do Eterno, ou você é servo do mundo. Não existe um meio termo. Ah, você é meu servo do Eterno e meu servo do mundo. Não pode. Todos dois são muito exigentes. Tanto o Eterno quanto os seus servos, quanto o mundo e os seus servos. O do mundo ele finge que aceita as coisas desse mundo. Porém, você é servo. Você não possui nada nesse mundo. Muitos vão dizer, ah, mas eu tenho um carro pago já. Eu tenho uma casa. Olha minha casa como é bonita. Sua? É seu mesmo? Certeza? Não paga o IPTU e não paga o IPVA? Você não tem nada. Você tem uma concessão. O que é que lhe resta? O que é que lhe resta? Quando você fechar os olhos, você vai levar o quê? A única coisa que existe de misericórdia é que o Eterno, quando ele nos promete que quando nós somos fiéis a ele, cumprindo as suas instruções, quando nós fechamos os olhos, aí é que nós começamos a viver. Ele promete a vida eterna para todos nós. Só que a gente precisa colher um pedacinho desses frutos nessa vida. Peço perdão, meus irmãos, estou me alongando demais. Se deixar eu falo a vida toda. E eu vou citar um exemplo aqui. Quem quiser acompanhar com mais detalhes, toda quarta-feira, Atos dos Emissários com Moré Heimson. Ananias, Hananiah e Vesafirá. Vou ler só os textos em português para a gente ser mais rápido. Havia ali um homem chamado Hananiah, o qual, acompanhado de sua mulher Shapirá, vendeu uma propriedade. Ele vendeu uma das suas casas, né? Não está dizendo que ele vendeu todas as suas casas. Ele vendeu uma propriedade. O que é que estava acontecendo ali? Estava acontecendo ali naquele momento. As pessoas que tinham poder aquisitivo estavam financiando aquela obra maravilhosa dos apóstolos. Quem tinha 3, 4 casas, vendia um e dava aos apóstolos. Quem tinha 2 casas, vendia um e dava aos apóstolos. Ninguém vendia e ficava morando desabrigado. Se a intenção era ajudar as pessoas que não tinham a ter, como é que você vai vender tudo que tem? Eles davam o que eles tinham de coração, faziam uma oferta voluntária. Assim como o povo do Egito, quando o povo saiu do Egito, o povo fez uma terumá, o Eterno solicitou uma terumá, o povo não deu tudo o que tinha, eles deram aquilo que tocava o seu coração. Eles davam de todo o coração. Eles faziam aquela contribuição com sinceridade dos seus atos. Qual é o problema aqui desse texto, meus irmãos, que a gente vai observar? Qual é o problema desse texto? Eles disseram que iriam vender a propriedade para os apóstolos. Disseram que iam pegar todo o dinheiro e entregar para os apóstolos. Eles iriam pegar todo o valor daquela propriedade e entregar aos emissários. Vamos supor que a casa valia, um exemplo, 150 mil reais. O que é que eles fizeram? Disseram para os apóstolos, olha, a casa da gente vale 100 mil. Eu vou vender e vou dar a vocês. Eles venderam a casa por 150 mil, combinou com a sua esposa que ia dar 100 mil e ficar com 50. Veja o que aconteceu, meus irmãos.
Aos olhos de muitos, essas duas pessoas eram justas. Eles devem ter dito na frente de todos: não, nós também vamos vender nossa casa. A gente tem uma casa a mais, vamos vender tudo que nós apurarmos, nós vamos dar a vocês. Nós queremos ser irmãos, viver no meio aqui, todo mundo junto. Eles tiveram essa ação. E o texto diz: e com o consentimento dela, reteve parte da quantia para si mesmo, apesar de ter trazido o restante aos emissários. Apesar de ele ter trazido o restante, o texto está sendo bem claro, ele pegou uma parte desse valor e reteve. E ele havia dito para todos, na frente de todo mundo, provavelmente, que tudo que ele arrecadasse com aquela determinada propriedade iria dar aos apóstolos, se passando como uma pessoa justa, um servo do Eterno, não tem restrições para o Eterno. E o texto diz: então Kefa disse: porque o adversário encheu seu coração a ponto de você mentir para o Ruach HaKodesh, o mover do Eterno, e manter consigo parte do dinheiro recebido pela terra? Antes de vendê-la, a propriedade era sua. Ou seja, você não precisava vendê-la. A sinceridade no seu coração não existiu. Você está entregando algo, e isso vale, meus irmãos, para qualquer ação nossa. Nós não temos o templo hoje mais. É para a gente dar sacrifício ao Eterno? É. As suas ações são sacrifício. Shaul fala: entregai os vossos corpos como sacrifício ao Elohim vivo. Sacrifícios vivos ao Eterno. Cada ação nossa, meus queridos, cada prática nossa é um sacrifício ao Eterno. Cada ação nossa, não pense que não é não. Yeshua disse que nós seremos julgados por cada palavra que sair da nossa boca. Então, o que é que os apóstolos estão dizendo? Antes de vendê-la, a propriedade era sua. Depois de tê-la vendido, o dinheiro era para ser usado como um bem lhe aprovesse. Ou seja, ele não precisava prometer ou jurar nada. Ele precisava apenas, se ele quisesse sentir-se no seu coração, não falava nada para ninguém. Não precisava dizer para as pessoas que iria fazer isso ou aquilo. Quando você não diz nada, meus irmãos, quando você não promete nada, você não está obrigado a nada. Se você tem uma casa e está vendo o seu irmão com dificuldade, você vendeu aquela casa, vamos supor, você é um magnata, tem R$1 milhão aí, vendeu a casa por R$1 milhão. Está seu irmão lá, precisando daquela casa ali, de comprar uma casinha para ele morar, no valor de R$50 mil. Aí você pega os 50 mil, compra a casa para o irmão. Sem dizer nada a ele. Ele vai se alegrar. Vai ser um motivo de festa. Porém, você tem essa casa de R$1 milhão. Vende a casa e tinha dito para o irmão: olha, quando eu vender minha casa lá, aquela casa, lembra aquela casinha de R$1 milhão que eu tenho? Quando eu vender aquela casa, eu vou te dar a tua casa de 50 mil. Quando você vende, você chega para o irmão: não consegui vender pelo preço que eu queria, toma aqui 30. Aquela pessoa contou com aquilo, aquela promessa sua, já fez promessa, já falou, já fez, já pensou, tal. E chegou no momento, você não cumpriu o que foi dito. Isso é uma transgressão. Continua. Ao ouvir essas palavras, Hananiah caiu morto. E todos os que ouviram falar no assunto ficaram aterrorizados. Então, meus queridos, não existiu sinceridade no coração de Hananiah. Então, como estamos estudando sobre sacrifícios e ofertas de bom grado ao Eterno, né, devemos tomar esses exemplos para que possamos refletir. Então, quando a gente faz, lembre-se, uma boa ação é com intenção de sermos vistos por quem? Pelos homens. É para subornar o Eterno ou de bom grado, sem querer nada em troca. É de bom grado, é sem querer nada em troca, tanto a visibilidade dos homens quanto do Eterno, porque o que Hananiah estava fazendo, o quê? Olha o que ele diz, o que o texto diz. Ele diz, o texto no versículo 4, né? Você não mentiu para seres humanos, ou seja, que a intenção dele era mentir para os seus irmãos, mas você estava mentindo para o próprio Eterno.
Porque, à vista das pessoas, esse homem era justo diante do Eterno. Ele estava fazendo aquilo para se fazer justo diante dos homens, usando as coisas concernentes ao Eterno. Agora a gente vai ver um exemplo ao contrário. Um exemplo louvável. Um exemplo de um homem que não fazia nada para ser visto nem pelos homens, mas com amor de coração, um amor verdadeiro para com o Eterno. Em Atos capítulo 10, versículo 1, diz: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, um oficial do exército romano do regime chamado italiano. Ele era um homem, olha o que o texto diz, devoto, ou seja, temente a Elohim, bem como toda a sua casa. Ele contribuía de forma generosa para ajudar os Yehudim, pobres, e orava com regularidade ao Eterno. Lembrem do que eu tinha dito, meus irmãos, alguns versículos antes lá em Yeshayahu, do sacrifício, se arrepender. Ele era um homem arrependido das suas atitudes, que ele era de um outro país, ele tinha outra cultura, que inclusive os romanos cultuavam vários deuses, o que pagava mais, né? Quem paga mais era o deus da época, eles iam lá e era o deus oficial deles lá. Ele se arrependeu disso, começou a se achegar ao povo Yehudim. Ele dava ofertas, literalmente, né? De uma forma generosa, ele fazia tzedakah. Ele pegava do que tinha e ajudava o próximo, generosamente. E ele, além de ajudar, ele orava o ketoret, o incenso aromático. Ele tinha orações para com o Eterno. É o kit perfeito para alegrar o Eterno, né? Pessoa justa, temente ao Eterno. Então, a pergunta que a gente faz é, que a gente pode fazer, será que você hoje está com essas mesmas intenções diante do Eterno? Como Cornélio, que buscava o Eterno, realizava tzedakah, e apesar de não ser pertencente ao povo, assim como nós também não somos, né? Não somos pertencentes ao povo, literalmente, a gente vive num país completamente pagão, a gente também estava longe do conhecimento da verdade, porém com o coração voltado para o Eterno. Até que no tempo certo ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Você é um Cornélio que está com o coração aceso, a chama acesa, oferecendo o sacrifício de arrependimento. Quando você recebe uma dádiva, uma bênção do Eterno, você retorna ao Eterno a sua devida honra, agradecendo a Ele no sacrifício de paz, de louvor ao Eterno. Você mantém o incenso aromático subindo até o Eterno, suas orações. Por fim, o que aconteceu com ele? Olha a mensagem que os homens trouxeram para Kefa, né? Depois que ele recebeu aquela visão, né, do lençol cheio de animais impuros. Eles responderam: Cornélio é um oficial do exército romano, um homem justo e temente a Elohim, alguém tido de alta conta pela nação judaica. E foi-lhe dito por um anjo, por um emissário do Eterno, que lhe seja levado à casa dele para que ele ouça o que você tem a dizer. Apesar de Cornélio, irmãos, ser um servo do Eterno, temente ao Eterno, o judaísmo do primeiro século tinha muita reticência com relação aos gentios. Imagine um membro do exército romano. Apesar de ele ser uma pessoa generosa, e eles viam isso com maus olhos. No primeiro século existia muito ódio, muita rixa dos judeus contra os romanos. Então ele ajudava os mais pobres, porém aquelas pessoas que detinham conhecimento não eram os mais pobres. Quem tinha conhecimento eram os perushim. E provavelmente eles não queriam ensinar Cornélio ao bom caminho. Não queriam levar as instruções do Eterno para o bom caminho. Porque alguns anos antes, na época dos Macabeus, quem traiu, os historiadores dizem, né, Flávio José, por exemplo, diz que quem traía, revertia até a circuncisão, eram os que foram prosélitos da época. Que eram gregos, se converteram ao judaísmo da época,
E depois eles retornaram à sua circuncisão, ou seja, eles deixaram de seguir as práticas do Eterno e começaram a aceitar de volta aquela doutrina ali das nações. Então eles começaram a criar barreiras para que os gentios não pudessem aprender a Torá. Eles chamavam os gentios de animais impuros. Tanto que Yeshua, ele usa um pouco dessa cortina de fumaça, desse contexto da época, quando aquela mulher cananeia, né, se não me engano, Fenícia, vai até ele, Senhor, ajuda-me, pedindo lá, clamando por ele. Ele diz, olha, Senhor, despede-a porque vem atrás de ti. Ele diz, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele diz que não tem nada a ver com aquela mulher. Mas ela continua insistindo. Então ele rejeita pela segunda vez e diz, não se pode tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Essa mulher se humilha e diz, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Yeshua vai lá e recolhe aquela mulher. Ela se arrependeu de fato. Era um conceito do judaísmo de rejeitar os estrangeiros 3 vezes. Só a partir disso aí eles poderiam ser considerados dignos de receber a instrução da Torá. Assim como Ruth foi rejeitada por Noemi 3 vezes. Era uma instrução rabínica da época. Porém, Cornélio não tinha essa oportunidade. Ele era um homem justo, não tinha essa oportunidade. Então, os emissários, Kefa, teve essa missão de levar esse conhecimento para Cornélio. Então Kefa, no versículo 34, se dirigiu a eles e disse, agora eu entendo que verdadeiramente Elohim é imparcial. Todos os que temem e fazem o que é certo, olha aí, são aceitáveis, sem importar a qual povo pertence. Perdão, estava sem a tela aqui. Sem importar a qual povo pertence. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Qual é a verdadeira intenção do seu coração? O que você tem em mente quando oferece sacrifícios ao Eterno? Ou seja, louvores, quando você está ajudando o necessitado, quando você está fazendo alguma atitude, tomando alguma atitude para honrar o Eterno. É para ser visto pelos homens? É obrigatoriamente para ser visto pelo Eterno? Ou você faz apenas por amor ao seu próximo e ao Eterno? Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Já passei de novo, não consigo resistir. Vou deixar você sem a musiquinha hoje. E agradecer, né, pela presença de cada um de vocês que estão aí comigo. Então, bendito seja o Eterno por isso. Até a próxima. Em mais um programa Examinando os Profetas. Um abraço.